Seja o nome do Senhor por esse dia, por esse tempo. Por isso, cumprimento novamente a todos com a graça, a paz e o bem do nosso Senhor e Mestre Jesus. Muito bom estar aqui com todos. Tem lugar aí, gente. Estou vendo um pessoal em pé. Vamos tentar se conectar aqui. Pode ficar pertinho de mim também, não tem problema, né? Sejam todos muito bem-vindos para esse lugar, para esse espaço de abraço, de acolhimento, de afeto. É um dia sempre muito especial para nós. Você que está nos acompanhando pelo YouTube também, você é muito bem-vindo. Que esse tempo seja especial, que você possa reservar esse tempo para aprender juntamente conosco, né? Seja no YouTube ou Spotify, quem nos ouve, que você possa estar com esse coração aberto, assim como nós estamos aqui juntos. Eu tenho conversado com a comunidade muito sobre o tema da identidade divina, a identidade de Deus. Essa foi a minha conversa no último domingo. E eu tenho muito a falar a respeito do que é a identidade de Deus, a identidade divina, a identidade de Jesus. Precisamos falar sobre isso, precisamos tentar compreender melhor quem é o Cristo e como ele se manifesta em nós, através de nós e para nós. É necessário saber a respeito de Jesus para que nós não criemos uma imagem equivocada ao seu respeito. E isso é urgente, necessário e importante também para que nós possamos fazer com que as práticas identificadas em Jesus sejam, né, vistas no nosso caminhar, nas nossas atitudes, na nossa forma de ser. E aí eu escolhi o texto de Lucas, lá no capítulo 24. Lucas 24. Eu quero ler a partir do verso 28 até o verso 31. Um texto conhecido, inclusive, que cantamos aqui nessa manhã. Lucas, capítulo 24, versículo 28, diz assim: Quando chegaram à entrada da cidade de destino deles, Jesus fez como se fosse seguir adiante. Mas eles insistiram: Fique e jante conosco. Já é quase noite, o dia já se foi. Então, ele foi com os dois. E foi isso que aconteceu. Ele se assentou à mesa com os dois, tomou o pão, e ele o abençoou, partiu e deu a eles. Nesse momento, os seus olhos se abriram, e eles o reconheceram. Então, ele desapareceu. No livro de Lucas, agora lá no verso 32, diz assim: Impressionados, comentavam: Não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho? Enquanto nos explicava as Escrituras? Até aí. Oremos ao Senhor. Pai querido e amado, nós te louvamos pelo teu abraço, pelo teu acolhimento, pelo teu amor. Exaltamos a ti, exaltamos seu Filho Jesus, exaltamos a manifestação do teu Espírito em nós. E nos alegramos em meio às canções, nos alegramos nos encontros e reencontros, porque queremos ser essa comunidade do abraço, essa comunidade que cura, que fortalece, que renova, de maneira conjunta, uns com os outros. Por isso aqui estamos reunidos, querendo ouvir a sua voz, querendo ouvir a sua mensagem. E eu peço para que o Senhor fale conosco e use as nossas vidas tanto no ouvir quanto no falar. Ajuda-nos a refletir essa mensagem
em nosso cotidiano. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bom, esse texto expõe um pouquinho mais das Sagradas Escrituras e expõe também as sagradas atividades do cristão. Uma sagrada atividade que percorre em meio das conversas, dos diálogos. Fato é o que nós conversamos no domingo passado. O Senhor se relacionava com o seu povo, conversava com cada um deles e desenvolvia relação, afeto, para que depois se manifestasse o cuidado ou o seu milagre. Antes mesmo do milagre acontecer, algo antecipava o extraordinário, que era o encontro. Olho no olho, a conversa franca, uma conversa madura, um diálogo honesto. Era o que Jesus desenvolvia com os seus pares, com aqueles que ele encontrava. Jesus se manifestava e mostrava que havia um esforço a ser compreendido. E dentro de tantas histórias, nós também vamos aprendendo que, mesmo com um esforço de se expor, nós corremos o risco de sermos lidos de maneira diferente. Nós podemos ser lidos da maneira que nós não gostaríamos de ser lidos. Por isso que é necessário sempre compreender essa fragilidade, que não é nossa, mas que pode ser do outro, de ter uma percepção equivocada a nosso respeito. E nós precisamos fazer um movimento para que essas fragilidades sejam reparadas. E reparar uma frágil leitura ao nosso respeito necessita de uma longa jornada. Reparar uma frágil leitura ao nosso respeito necessita de afeto, necessita de mesa. Então, quando nós vemos o encontro de Jesus com estes homens no caminho de Emaús, nós temos duas atividades, duas ações. A jornada, o caminho, com um diálogo, uma conversa, uma reflexão, uma exposição histórica também. E a mesa, como esse lugar de acolhimento, de afeto, de cuidado. Por isso, o tempo e o acolhimento são instrumentos importantes para as nossas relações, especialmente as que nós estamos construindo, de amizade, de cuidado, de amor um para com os outros. O momento histórico que nós acabamos de ler mostra Roma, o Império Romano, que se aliou com o poder religioso da sua época. Estado e religião juntos. Normalmente isso não dá certo, né? Mas sobre a ótica do Estado e da religião, o que eles queriam deu certo. Eles crucificaram Jesus. E mais, eles mataram Jesus. Eles mataram Jesus de uma maneira extremamente hostil, violenta. Jesus morreu. Morreu como um dos piores criminosos da sua época. Com uma maneira indigna, horrível. O Estado e a religião se juntou e matou Jesus. Matou Jesus de uma maneira cruel. E, obviamente, os discípulos estavam preocupados. Aqueles que seguiam Jesus estavam preocupados e os relatos eram que eles estavam dispersos, exceto os 11 que o seguiam de perto. Porque estes 11 estavam trancados num local, numa casa, eles estavam reunidos numa casa, a portas trancadas,
com medo da retaliação que poderia vir. Porque se o Estado e a religião fez isso com Jesus, imagina com a gente. Então eles estavam preocupados. Esses 11 discípulos estavam reunidos numa casa, mas os outros discípulos, os outros alunos de Jesus estavam dispersos, com medo também. E provavelmente sem esperanças, atordoados. Eles eram muitos, e dentro das conversas, muitos deles estavam considerando a ideia que eles tinham seguido o Messias errado. Depois de tanto tempo caminhando com Jesus, ver Jesus morto numa cruz trouxe para cada um deles a morte da esperança. E eles começaram a se questionar: será que nós seguimos a pessoa errada? O Messias errado? Será que identificamos, fizemos uma leitura equivocada a respeito desse moço? Porque agora ele está morto. Todo o nosso coração, a nossa fé, a nossa devoção, a nossa entrega foi depositada nesse moço chamado Jesus. E agora ele está morto. Sem fé, com medo, sem esperança. Jesus, após a sua morte, reaparece, como apareceu para esses 2 homens, no caminho para a cidade de Emaús. Provavelmente, estes homens estavam vivendo esse estado de dor, de lamento, de perda de esperança, porque estavam voltando para casa, deixando, né? Imagina que é muito provável que esses homens tenham largado tudo para seguir a Jesus. E de repente, tudo isso acontece. E agora eles estão retomando, né? Fazendo o caminho de volta, voltando para sua casa, voltando para sua cidade natal, provavelmente, voltando para a cidade de Emaús. No relato desse encontro, nós lemos que esses homens caminhavam sozinhos, Jesus aparece a eles, mas não é reconhecido. A Bíblia Sagrada vai dizer que após a ressurreição de Jesus, Jesus aparece para muitas pessoas. Aparece para esses 2 homens, mas antes apareceu para as mulheres. Apareceu para os discípulos. A Bíblia relata que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, após a sua ressurreição. Então Jesus estava reaparecendo, reencontrando os seus amigos, se mostrando. Assim como está no livro de Lucas, no capítulo 24, eu quero ler com vocês o verso 15 e 16. Jesus se aproxima na estrada de Emaús, e o livro de Lucas 24, 15 e 16, os discípulos conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. E no meio da conversa, Jesus apareceu. Jesus apareceu e os acompanhou, mas os olhos deles estavam como que fechados, e não o reconheceram. É provável que os olhos desses discípulos estavam fechados por uma falsa compreensão de Jesus. Uma falsa compreensão de quem é Jesus. Porque, perceba, Jesus, esse Jesus, como eu disse no domingo passado, uma compaixão ambulante, uma compaixão que está disposta, indo, performando, se manifestando em todos os lugares que são possíveis. Esse Jesus, compaixão, esse Jesus, misericórdia palpável, esse Jesus, amor, grandioso, inexorável,
esse amor de Jesus estava presente no meio deles. Eles estavam vendo e tocando, podendo ouvir a sua voz. Mas quando esse amor, essa misericórdia se manifesta, se apresenta, obviamente que tudo isso gerava demanda no coração das pessoas. E aí que a parada fica meio complicada, porque quando essa demanda chega no coração, chega com desejos, com vontades. Expõe a nossa necessidade e a gente quer. A gente quer o quê? A gente quer ser curado. A gente quer ser amado. Quer ser cuidado. E aí a gente faz a nossa lista e coloca na mesa e falando, ó, Jesus, faz aí alguma coisa por mim. E dentro desse processo não há relação, mas só há desejo de receber algo daquilo que ele pode dar. E é ruim quando uma pessoa se aproxima com o desejo de ter, né, ou de receber somente, e não de se doar, não de se servir, não de cuidar. E é dentro desse processo que, na psique dessas pessoas, é gerada essa demanda de fazer Jesus um objeto, de fazer de Jesus um objeto, de fazer de Jesus um objeto numa construção de uma imagem, e uma imagem de um corpo consumo. E esse corpo precisa responder aos meus anseios, às minhas vontades, senão ele não vale, senão ele não é o que diz ser. Então, dentro desse processo, dessa busca, há um movimento dos seus alunos, dos seus discípulos, dos seus seguidores e do povo que está à sua volta, de desejo absoluto daquilo que ele pode oferecer, mas não de uma relação profunda com ele. E isso nos mostra, novamente, que nós podemos ser lidos de maneiras diferentes, correndo o risco de se revelar às pessoas, e quando nos revelamos às pessoas, frustramos as expectativas. As expectativas criadas por elas, a respeito de nós, por ter uma ideia equivocada. Pois eles estavam esperando um Jesus, talvez na mentalidade da sua época, um Jesus que viria com uma super capa, num cavalo branco, né? Iluminado, cheio de glória e majestade, tomasse o reino de Israel, aos moldes do rei Davi, aos moldes do rei Salomão, ou mais. Então imagina a expectativa criada. Jesus vai tomar o governo de Israel. Ele será agora o nosso novo rei. E de repente o rei está onde? Morto numa cruz, na cruz do Calvário, de uma maneira indigna. Jesus tinha morrido, meus irmãos. E por isso eles estavam abalados. Por isso que eles estavam com as suas expectativas frustradas. Por ter uma percepção equivocada de Jesus. Por ter uma percepção equivocada, e eles não eram capazes de perceber a imagem real de Jesus. Eles não eram capazes, pelo menos nesse momento, de perceber a imagem real de Jesus. E eu permaneço nesse termo, imagem, né? Corpo, porque era o que nós criamos, né? Nós temos essa necessidade da imagem, nós temos essa necessidade do corpo. Nós precisamos ver, nós precisamos tocar. E essas exigências, elas vão ficando cada vez maiores, e a partir do momento que as coisas não vão respondendo da maneira como nós gostaríamos, nós vamos criando capas, né? Camadas, que vão nos gerando uma certa cegueira de uma real percepção de quem Jesus é. E isso, meus irmãos, acontece nos dias de hoje. Nós construímos esse tipo de imagem
de pessoas, especialmente das pessoas que nós convivemos, e construímos imagem da maneira como nós gostaríamos. E isso é perigoso. Imaginar pessoas e desejar que elas sejam da maneira que nós queremos. Porque nós depositamos sobre ela uma expectativa que ela muitas vezes nem consegue entregar. Olha o peso que você pode estar produzindo para um terceiro. Eles não reconheciam mais Jesus. O bom é que Jesus percebe a sua tristeza, a sua indignação, a sua falha de percepção. E vai ao encontro desses moços. Jesus percebe a sua tristeza e entra na conversa. Eles estavam falando a respeito dos fatos, das coisas que tinham acontecido e voltando para casa. Mas Jesus entra na conversa, entra no caminho e vai conversando com eles a respeito de tudo o que havia acontecido. Eles estavam abatidos e Jesus falava para eles a respeito do que estava na Torá. Jesus vai contando, desde Mateus, passando por todos os profetas, histórias, e revelando em cada uma das histórias a presença de Jesus, mostrando para eles que desde daquele movimento de libertação do povo de Israel, Jesus já estava sendo anunciado. A cada movimento dos profetas, havia um anúncio do Filho de Deus. E mostrava exatamente como seria. Como Jesus seria recebido quando estivesse no meio de nós. E aqueles moços ouviam a mensagem, ouviam a voz de Jesus, ouviam a sua pregação, a sua fala, a sua reflexão em cima da Torá, dos textos bíblicos, sobre os profetas. E aquilo foi fervendo o coração daqueles homens, a ponto de chegar um momento, que eles começaram a refletir sobre tudo aquilo. Eles estavam, à medida que Jesus ia falando e explicando, eles estavam conhecendo o Messias real, o real Jesus. E meio que tirando as escamas dos olhos, que não faziam perceber esse Jesus real, porque eles estavam presos no Messias imaginário, num Jesus imaginário, num libertador imaginário. E uma pessoa que coloca características libertadoras a partir da sua imaginação em uma pessoa, mergulha num processo de ilusão. Está perdida. E faz coisas absurdas. Faz coisas horríveis. E muitas vezes você provavelmente já viu situações que você falou, como que essas pessoas estão agindo dessa forma? Será que elas não têm o senso do ridículo? Será que elas não têm o senso do mal que elas estão provocando até para si mesmas? Como pessoas chegam a esse ponto? Porque elas estão equivocadas, porque criaram uma imagem e um ídolo para ser o seu libertador. E Jesus, na cruz do Calvário, quebra toda a estética idolátrica e se manifesta aos seus filhos e filhas a partir da relação. Um Messias real e não mais um Messias imaginário. E a partir desse movimento eles vão ganhando uma nova compreensão de Jesus. Os corações estão aquecidos, eles fervem. Lucas 24, no verso 30, o coração deles está fervendo e eles convidam Jesus para entrar. No verso 24, 30, depois do convite,
ele foi com os dois. E foi isso que aconteceu. Ele se assentou à mesa com os dois, tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles. Nesse momento, no partir do pão, como nós cantamos aqui hoje, seus olhos se abriram. Os olhos se abriram e eles reconheceram quem ele era. E então, ele desapareceu. Os seus olhos se abriram. Eles reconheceram Jesus. A partir daquele momento, eles discerniram quem de fato Jesus era. E o segundo movimento, Jesus desaparece. Eu acho extraordinário esse movimento. Embora muita gente tenha um ponto de interrogação, dizendo, depois que ele... Como foi esse movimento? Jesus parte o pão, eles reconhecem Jesus, e eu acredito que Jesus, até no partir do pão, tinha um jeito só dele, de fazer aquele movimento. E aí aquela revelação diante deles, faz com que tudo aquilo que acontecia no coração enquanto eles ouviam no caminho de Emaús, se conecte. E agora, Jesus desaparece. E parece que, quando falamos que Jesus desaparece daquela mesa, eles estão desamparados. Mas não, meus irmãos. Eu prefiro compreender que quando Jesus desaparece, desaparece diante deles a imagem. O corpo consumo. O corpo idolátrico. O corpo idolatrado. Desaparece diante deles essa imagem, para que o Senhor agora saia da sua fronte e se manifeste no seu interior. É um Deus que não está mais diante deles, mas é um Deus que está dentro deles, se manifestando em seus corações, em suas vidas. É agora a constatação de um Deus que não se manifesta agora dentro do plano externo, mas está na interioridade da nossa humanidade. Está dentro de nós, se fez morada. Morada em nossos corações, morada em nossas vidas. E a partir de agora nós podemos refletir o Cristo que mora em nós. Não por uma identificação de uma imagem, mas por uma identificação de uma relação de seres orantes, que compõem a experiência de ser um pequeno Cristo, né? Porque a tradução de cristão significa pequenos cristos. Ser a imagem de Cristo é ser um pequeno Cristo na terra, ser um pequeno Cristo na sua família, ser um pequeno Cristo nas suas relações, ser um pequeno Cristo para as crianças, para os seus pais, para os seus irmãos, para a sua família, para aqueles que o Senhor te colocar sob cuidado. Seja um pequeno Cristo a eles. Seja a presença de Jesus, seja qual for o lugar onde for. Que Deus se manifeste em você, que Deus manifeste em mim, que Deus se manifeste em cada um de nós. Jesus foi morar no coração de cada um deles. Quando nós deixamos de venerar a imagem de um Cristo criado pela nossa própria consciência e produzido pelas nossas expectativas a respeito do que queríamos e a respeito dos nossos anseios criados. Agora ele está não mais diante de nós, mas ele está no meio de nós. Ele está entre nós. Ele vive em nós. É a vida de Deus em nós.
E essa vida de Deus manifesta nos nossos corações vai necessariamente refletir em todos que estão à nossa volta. Nós assumimos essa responsabilidade diante de Deus, de ser como esses homens agora estavam assumindo diante de Deus, o seu lugar de relação, de afeto com o Criador, de relação e de afeto com Jesus, o Salvador, de relação e de afeto com a manifestação de um espírito livre. Seres humanos, como eu e como você, que agora estão reconciliados com o Criador, reconciliados com Deus. As pessoas que se reconciliaram com Deus agora levam a vida de Deus em si. E quando levam a vida, produzem vida, produzem cura, curam pessoas, saram feridas e alimentam aqueles que estão famintos. Nós nos identificamos com Jesus e queremos que essa expressão de Deus tão generosa para com a humanidade continue acontecendo em cada um de nós. E que você possa sair daqui nessa manhã, você que está nos vendo, nos ouvindo, seja em qual tempo e momento, que você ao ouvir essa mensagem, que você possa sair com uma missão, ou com um senso de missão, porque somos todos missionários e precisamos ter como um senso de missão a consciência ou a fala que nos propõe uma presença ou uma postura de denúncia. A primeira denúncia é dizer que a morte não tem a última palavra. E a partir dessa composição, ou desta constatação, sabendo que a morte não tem a última palavra, nós vamos dizer que a vida venceu. Por isso dizemos, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, a sua capacidade, o seu poder de ferir, de machucar, de matar? Onde está, ó morte, o seu poder, se a vida de Deus venceu? A última palavra está agora nas mãos do nosso Criador, do nosso Senhor, do nosso Redentor. E essa é a alegria que compõe a nossa esperança, o nosso caminho, a nossa missão, lutar para que essa denúncia se espalhe. Dizer para todos e todas que a morte não tem mais a última palavra, até que ela retroceda. Em nome do Senhor Jesus. Que você possa sair daqui com uma outra e nova compreensão do Cristo. Porque se em algum momento, em algum lugar, ou sobre alguma relação construída, você se referiu a uma imagem equivocada a respeito do Cristo, hoje nós somos libertos de toda e qualquer imagem plástica, fake, para que nós possamos nos curvar diante de um Deus real, de um Messias real, de um Salvador real, que se manifesta em nós, através de nós e no meio de nós. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que seja mais uma semana abençoada. E será, com esse coração, com essa postura, não haverá outro resultado senão viver uma semana excelente e abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Com seus olhos fechados, com os nossos olhos fechados, nós nos curvamos diante de Ti, Jesus, com alegria na Sua vitória, porque a vida de Deus está em nós e é a vida que venceu. Quem está em Cristo continuará nessa luta contra toda a morte e contra
todos os seus principados. Nós sabemos que a maldade está com os seus dias contados. E em nome do Senhor Jesus, nós nos levantamos com a missão de levar vida em tudo e para todos. Fazemos isso em nome do Senhor Jesus, como pequenos cristos na terra. Por isso o Senhor nos ajuda, nos dá a sabedoria, a mansidão e a capacidade de organizar a nossa vida dentro desse lugar de fé, de esperança, de amor, misericórdia e santidade. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a manifestação do Consolador esteja sobre a vida de todas e todos. Sejam abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Saia daqui renovado, abraçado por Deus e sabendo que Ele quer construir contigo, e já construiu, uma jornada para uma grande relação, uma jornada para boas conversas. E lá no fim, a oportunidade da mesa, uma mesa de afeto, uma mesa de acolhimento para todas e todos. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém.